O senhor completou agora, ministro, 20 anos lá no Tribunal de Contas, tem uma experiência. O senhor disse agora há pouco que se aplicar a governança depende do líder aceitar. Falando do governo atual, a gente tem visto o Congresso acionar muito o Tribunal de Contas sobre os gastos do governo. E um levantamento recente que o governo aumentou muito o custo com as pessoas que não ocupam um cargo no governo, com várias viagens e várias situações. O que falta também é uma governança, é uma responsabilidade fiscal no momento em que se fala de aumentar uma arrecadação? Eu acho que o país tem que repensar a questão do presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão é uma troca de favor aonde que a questão técnica não é colocada como base fundamental e principal na entrega do resultado dos ministérios. É mais uma articulação política de interesse de estabilidade para o governo, que é importante, mas eu acho que o governo deveria priorizar os técnicos para a tomada dessa escolha. Porque não pode um partido assumir o ministério e buscar os interesses somente políticos partidários desse partido para o interesse de crescimento do partido e não colocar os temas centrais que interessam à sociedade, à coletividade. Então, o presidencialismo de coalizão no Brasil pode dar uma estabilidade política, mas não dá uma estabilidade de entrega do resultado para a sociedade, porque o interesse é mais político partidário que interesse coletivo. E aí não se prioriza os temas centrais. Aí que eu me refiro da necessidade, na questão das emendas, de haver um diálogo entre os parlamentares e os ministérios para ver aquilo que o Ministério está priorizando para terminar as obras que são mais importantes. E boa parte do dinheiro é pulverizado. Você coloca um pouquinho em cada canto e não monta estrutura nenhuma para melhorar a competitividade da nação. O presidencialismo e coalizão, eu acho que pode ser feito, mas desde que se leve em consideração a questão técnica como ponto principal na tomada de decisões dos governantes. Perfeito. Ministro, está muito claro aí o seu trabalho, inclusive que se resulta em algumas obras que o senhor já citou, de dedicação pela governança, da necessidade de uma interlocução entre os entes da federação, a transversalidade, inclusive, desse tema, a prevenção como sendo algo a ser cuidado mais de perto pelos órgãos que trabalham com isso. Agora eu gostaria de mudar um pouco aqui o rumo da nossa conversa para que quem esteja aqui, para que a nossa audiência possa entender melhor alguns temas polêmicos que vêm por parte do controle do TCU em relação ao governo federal, à presidência da República e alguns outros entes da União. O senhor, como ministro do TCU, sabe bem que tem gerado uma polêmica muito grande a questão do sigilo em relação aos atos do presidente, da família do presidente, não só deste presidente atual, mas dos presidentes anteriores também. Como é que o senhor tem visto essa questão do sigilo dos 100 anos, né, como se popularizou no jargão popular, inclusive sendo tema de debates políticos? O que pode e o que não pode estar em sigilo? Como é que fica a questão da transparência de um lado, conflitando com, às vezes, a privacidade, a intimidade dos agentes públicos? Explica para a gente como é que tem sido tratado este tema pelo senhor no TCU. Bem, esse tema aí do sigilo e em relação à questão da transparência, especialmente em relação aos presentes que foram dados tanto para o presidente Lula, para o presidente Dilma, como para o presidente Bolsonaro, é um tema que eu abordei e estou ainda relatando o processo disso. Já saiu um acórdão definindo esse tema, onde já existe uma decisão coletiva, praticamente, do tribunal, de que não tem jurisprudência para que a gente venha decidir essa questão. Então, ficou definido que não cabe ao Tribunal de Contas decidir essa questão e foi majoritária essa posição e cabe, portanto, o Congresso fazer uma legislação que possa normatizar. Em relação aos presentes, se eu entendi bem a tua pergunta. Agora melhorou o som, viu? Mas ainda assim mesmo, algumas palavras vêm com dificuldade aqui para Brasília, onde eu estou. Foi isso a pergunta, Kleber? Então, eu já decidi. Eu acho, vou dar a minha opinião. Presente é uma questão de um chefe de Estado entregar para outro, ou um prefeito entregar para outro. Não envolve praticamente
uma corrupção direta entre o chefe de Estado ou a troca de presentes. Claro que pode acontecer de utilizar aquilo como uma venda e ter um faturamento sobre essa questão pessoalmente alguém, mas não existe uma decisão ainda definida, a não ser essa que caberia uma jurisprudência, e por isso que o tribunal foi nessa direção, já que não tinha uma decisão de jurisprudência no TCU, nós definimos que não íamos julgar. Foi uma posição levantada pelo ministro Jorge Oliveira e que foi acatada pelos demais ministros. Ministro, só para entender, o que o TCU decidiu é que não cabe ao TCU decidir sobre os presentes, é isso? Presentes recebidos pelos presidentes. Isso. Né? Não era exatamente isso, mas é um tema muito interessante também. A pergunta é especificamente em relação ao sigilo sobre os atos, sobre as visitas que recebem os agentes públicos, presidente da República, sua família, sobre seus documentos médicos, por exemplo, cartão de vacina. A coisa do sigilo dos 100 anos, como se popularizou, como é que o TCU tem visto? Bem, o que está definido até 100 anos, há a possibilidade de fazer o sigilo, especialmente em relação à questão das informações das pessoas. Existe jurisprudência que dá amparo para que isso seja feito, mas eu considero, como alguém que faz parte como agente público do processo, que tem que ter uma transparência maior. Mas aí tem que mudar a jurisprudência e o tribunal não pode entrar numa área que cabe ao Congresso Nacional decidir essa questão.